inovadora solução do Japão para as escolas abandonadas por falta de alunos. Queda acentuada na taxa de natalidade do Japão tem provocado o esvaziamento da sala de aula e o fechamento de uma média de 450 escolas públicas por ano. Instituições foram transformadas em alojamentos, aquários e até fábricas de saquê. Escola transformada em aquário no Japão, a piscina externa de 25 metros tem animais capturados da região como tartaruga marinha e tubarões. Foto Moroto Raiko Aquarium via BBC. A queda acentuada da taxa de natalidade do Japão tem provocado o esvaziamento das salas de aula e o fechamento de uma média de 450 escolas públicas por ano. Segundo o Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, MEXT, 8.580 instituições de Shogaku equivalente ao ensino fundamental 1 e 2 encerraram suas atividades entre 2002 e 2021. Do total, 74% ainda mantém instalações escolares, sendo que cerca de 5,5 mil estão sendo utilizados como centros comunitários ou ganhando sobrevida na forma de pousadas, galeria de arte, aquário e até fábrica de saquê. O restante das escolas fechadas continua sem uso por falta de demanda da comunidade ou devido à deterioração das instalações. Demolir é uma decisão penosa para os japoneses que atribuem à escola um papel que vai além de local de estudo. Elas são o núcleo da formação da comunidade, diz a BBC News Brasil. Takahiro Risa, professor da Faculdade de Sociologia Aplicada da Universidade Kindai do Japão. No Japão, o pátio e o ginásio das escolas primárias costumam ficar abertos em períodos de recesso escolar, feriados e à noite para receber muitas atividades comunitárias, acrescenta. Em caso de desastres naturais como terremoto e tufão, elas são importantes locais de abrigo. A importância dada ao ambiente escolar é forte entre os japoneses. Um estudo comparativo sobre desenvolvimento urbano em áreas de imigração do sul do Brasil, realizado por Toru Morioka, professor residente da Universidade de Osaka do Japão, constatou que cidades ocupadas por imigrantes italianos e alemães tinham as igrejas como o centro da comunidade, enquanto em regiões de concentração nipônica, como o registro do interior de São Paulo, esse papel cabia às escolas. Prédio do Aquário Moroto Raiko mantém a forma original de quando era uma escola primária. Moroto Raiko Aquarium via BBC. Mapas e caixas usados para treinar salto fazem parte da decoração. Foto Moroto Raiko Aquarium via BBC. Desafio. Preservar esse sentimento da comunidade é um desafio para o Japão de hoje, por meio do projeto Escolas Fechadas para Todos, implantado em 2010, o governo tenta equacionar o envelhecimento da população e o despovoamento com a revitalização regional, aproveitando o protagonismo das escolas e a infraestrutura já existente. Com a população em declínio, o interesse é utilizar efetivamente os recursos locais disponíveis em vez de construir novas instalações, afirma Risa. Em meio século, o número de alunos matriculados do ensino fundamental do Japão cai pela metade. Atualmente, há cerca de 9 milhões de matriculados do ensino fundamental, sendo 2,9 milhões do Shogaku e 2,9 milhões do Shugaku, e uma rede de 28 mil escolas públicas para esses níveis. Os picos ocorrem em dois momentos da história japonesa. Em 1958, quando 40 mil escolas públicas atingiam 18,6 milhões de alunos do ensino fundamental, 13 milhões do Shogaku e 5,6 milhões do Shugaku.
filhos do primeiro Baby Boom 1947 a 1949. Em 1981 houve outro grande salto do corpo discente com a chegada da geração do segundo Baby Boom 1971 a 1974. Desde então, o índice de ocupação da sala de aula segue em queda, não havendo qualquer possibilidade de reversão. Pelo contrário, no ano passado, pela primeira vez, o número de nascimentos do Japão ficou abaixo de 800 mil, indicando que mais escolas vão ter suas portas fechadas. Revitalização. Por meio de uma publicação em seu site, o MEXT fornece informações sobre as instalações escolares fechadas em cada governo local, que estuda as propostas de interessados. A permissão para o uso das instalações é concedida a operadores que se comprometam a apoiar a comunidade local, promover revitalização regional e gerar empregos. Entre as vantagens apresentadas estão o espaço separado disponíveis como sala de aula, pátio, ginásio e até piscina, além da infraestrutura pronta, eletricidade, gás, esgoto, inclusive no quesito segurança em caso de desastres naturais. Apesar de metade das escolas públicas do Japão terem mais de 30 anos, construir um prédio semelhante do zero levaria muito tempo e custaria muito dinheiro. 1,3 bilhão de ienes, aproximadamente 47 milhões de reais. Na opinião do professor Takahiro Risa, a ocupação das escolas fechadas não deve ocorrer apenas por uma questão econômica. Há uma relação emocional muito forte entre os moradores dos prédios. Reaproveitar uma escola criar um lugar de memória e criar um espaço comunitário em que as pessoas possam se reunir é uma iniciativa significativa, ressalta. A forma como elas estão sendo retomadas varia de região para região. Na cidade de Shichiro, na província de Aichi, o refeitório da escola primária de Sugamori foi transformado em 2014 em um restaurante que serve prato à base de ingredientes locais. Já a vila Nippaku, da província setentrional de Hokkaido, habitado por 5 mil pessoas, perdeu uma escola centenária em 2008 e ganhou o Museu Taiyo no Mori no lugar. Tudo começou quando o colecionador de obras de artes Isao Tanimoto adquiriu o prédio a pedido dos moradores que queriam revitalizar a região. Na antiga escola, ele deixou exposto em caráter permanente seu acervo particular com mais de 200 obras de artista contemporâneo francês Gérard de Massieu, além de 150 pinturas de René Lalique, 1860-1945. No outro extremo do arquipélago japonês, a cidade de Kikuchi, na província de Kumamoto, com 46 mil habitantes, ganhou a fábrica de sake Bishonen, no lugar onde durante 137 anos funcionou a escola primária Suigen. Por fora, o prédio ainda parece uma escola, mas o interior é tudo menos isso. Vaporizadores e resfriadores foram instalados no refeitório, onde o arroz é cozido no vapor em um tanque chamado koshiki. O escritório do diretor e a enfermaria, que tinham paredes e tetos cobertos de cedro, agora funcionam como sala de koji, enzima de fungo, enquanto enormes tanques foram instalados na sala dos professores. Esta escola centenária agora abriga uma fábrica de sake da cidade de Kikuchi, na província de Kumamoto. Foto Bishonen Co.Ltd via BBC. As salas da escola passaram a ser ocupadas por tanques para a produção da tradicional bebida japonesa. Foto Bishonen Co.Ltd via BBC.
As linhas de envase e rotulagem percorrem os corredores. Segundo a empresa, a estrutura única de um prédio escolar com fileiras de salas de aula ajudou a melhorar o processo de fabricação da bebida. Os funcionários são nascidos em Kikuchi e toda matéria-prima, água e arroz são da região, enfatiza a empresa para explicar a conexão mantida com a comunidade local. Outra transformação ocorreu na cidade de pescadores, Boroto, na província de Kochi, onde metade dos 13 mil habitantes tem mais de 65 anos. Lá, uma escola primária fechada 17 anos atrás virou um aquário para atrair turistas à região. Você encontra tubarão matério e tartarugas nadando na piscina externa de 25 metros e 1.000 criaturas marinhas de 50 espécies expostas em tanque temático distribuído pelas salas de aula. Em Nishiizu, na província de Shizuoka, um prédio escolar fechado depois de 65 anos de uso se transformou em um alojamento para jovens. A escola chegou a ter 241 alunos no auge. Em 1941, apenas 45 matriculados quando encerrou suas atividades em 1973, revitalizado com o nome de Yamabiko-so, o local não perdeu seus principais traços de escola. Usar somente em conteúdo da BBC. Fachada do alojamento Yamabiko-so, foto prefeitura de Nishizu via BBC. As placas que indicam as turmas e as séries foram mantidas para identificar os quartos do alojamento. Foto prefeitura de Nishizu via BBC. Usos alternativos. O destino de cada escola é decidido após ouvir a comunidade avaliar a vocação da região. Um ex-diretor de escola pública da cidade de Fujisawa, em Kanagawa, ouvida pela BBC News Brasil, listou várias possibilidades de transformação dos prédios, qualquer que seja sua localização. Diante da possibilidade de um forte terremoto ocorrer nos próximos 30 anos no leste do Japão, como prevêem os especialistas, ele propõe usar as instalações escolares para abrigar moradias temporárias, guardar suprimento e servir refeições. Há muitas outras propostas para lidar também com o desafio imposto pelo envelhecimento da população japonesa. A previsão é chegar a 2050 com 40% da população formada por idosos. As escolas abandonadas que no passado serviram como local de ensino e encontro da comunidade tentam agora seguir o provérbio Kishi Kaisei, que pode ser traduzido literalmente como acordar da morte e voltar para a vida, ou seja, renascer das cinzas.